tinha mais dúvidas de que aquilo que o professor Nash estudara comigo era verdadeiro. Nunca mais me encontrei com o professor Ernest Schneider, a quem serei eternamente grato pela luz que me trouxe. Seus ensinamentos me confirmaram o que vinha aprendendo com o professor Nash. Toda a informação que adquiri com meu pai também foi de valor inestimável na minha busca do que era a verdade, a respeito de tudo aquilo com que eu havia me envolvido. Agora, só me faltava juntar as peças deste gigantesco quebra-cabeças para formar a figura que me faria ver a realidade deste mundo. Diziam que a ignorância era uma bênção. De certa forma, isso fazia sentido. Quanto mais conhecimento se adquiria na vida, mais responsabilidade nos era imposta, devido à perda deste benefício, o benefício da ignorância. Eu já estava sobrecarregado com a quantidade de informação que obtivera, tanto de um lado como do outro. A minha visão de mundo já não era mais a mesma e eu sentia que não havia mais nenhuma forma de ser iludido, enganado pela mídia ou por qualquer outra forma de se obter informação em geral. Estava vacinado. Porém, havia mais um engano gigantesco que me apanhara, do qual eu precisava me livrar. Esta seria a última fronteira na minha busca pela verdade, o que me traria plena libertação. Como eu não podia arriscar me encontrar com o professor Nash em Nova York, pedi que ele escolhesse um outro lugar para o nosso estudo. Ele tinha parentes em uma pequena cidade em Nova Jersey, chamada Neptune. Ele estaria lá no fim de semana seguinte. Nos encontramos na praia, onde caminhamos e conversamos sobre um assunto revelador para mim. Eu não sabia até aquele momento que Mark lhe revelara detalhes sobre nosso envolvimento com a sala. O professor Nash tinha conhecimento sobre nossos rituais e também sabia algumas coisas sobre as sociedades secretas. Finalmente, ele abriu o jogo comigo e me contou o que Mark e ele sabiam sobre a realidade por trás da sala. Andrew, chegou a hora de você saber o que estava incomodando Mark quando vocês estiveram em Aspen. Eu e ele vínhamos conversando sobre a filiação de vocês com uma sociedade secreta. Eu não podia revelar que tinha conhecimento destes fatos, por motivos que você bem compreende. Mark confiou em mim completamente e espero que você também tenha este mesmo nível de confiança. Sim, Al. Já nos conhecemos faz alguns anos e sei que posso confiar em você, apesar de saber que é um risco envolver você nestes assuntos. Mark já fez isso, Andrew. Ele se abriu comigo e agora já é muito tarde para avaliarmos os riscos. O que ele disse sobre nossa sociedade? Ele não precisou dizer muita coisa. Eu já estudei o assunto e conheço o suficiente para saber a verdade que envolve toda a sociedade secreta. Há um texto na Bíblia que é muito direto, quando tratamos de assuntos como esse. Ali está escrito o seguinte: E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Você vê, Andy, a Bíblia condena aquilo que é feito em oculto, secreto, nas trevas. Se é secreto, se é feito às escondidas, não deve ser do bem. Deus é claro e aberto. Nada esconde de nós. A sua palavra é a revelação do conhecimento e do seu amor por nós. Nada está oculto. Deus nos revela o passado e até mesmo o futuro em sua palavra. A verdade sobre cada assunto pertinente à nossa existência e vida neste mundo está ali. Qual o assunto que preocupou tanto ao Mark? Andrew, você teve encontros com espíritos nas reuniões de sua sociedade secreta? Sim, ó. Não só lá, mas já vi e encontrei com eles em outros lugares também. Eles se comunicam comigo e me trazem orientações e conselhos de nosso grande mestre, nosso Deus. Esta é a maior preocupação que Mark tinha em relação a você. Ele estudou comigo o que a Bíblia nos ensina sobre o estado do ser humano após a morte. Este é um assunto de grande confusão em todo o mundo, mas de vital importância. Pessoalmente, creio que toda religião existe para explicar o sentido da vida e da morte. Em todas as religiões encontramos explicações diferentes quanto ao destino que teremos após a morte. Como cada uma delas acredita que sua crença é a verdadeira, uma crença não pode coexistir com outra crença. Uma necessariamente elimina a outra. Lembro-me de uma vez que conversei com Mark sobre isso. Ele me falava sobre o fato de que duas teorias conflitantes não podem ser verdadeiras simultaneamente. Eu e ele também conversamos sobre isso.
O mesmo se aplica a este assunto, Andy. Se uma religião nos diz que quando morremos reencarnamos e outra nos diz que vamos ou para o céu ou para o inferno, uma das duas deve estar errada. O que pode acontecer também é o fato de as duas estarem erradas e uma terceira crença ser a correta. O ponto aqui é o fato de que as duas não podem estar certas ao mesmo tempo. Por isso eu disse que se aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, toda e qualquer explicação para este assunto deve vir dela mesma, e não de ideias e conceitos formulados por padres, pastores e reverendos das mais diversas denominações cristãs. O que a Bíblia ensina sobre este assunto, Al? Primeiramente, Andy, ela deixa claro que não reencarnamos. Também sabemos que, contrariando o ensino de algumas denominações, não tivemos uma pré-existência de nossas almas. Quando nascemos neste mundo, passamos a existir. Antes do nascimento, não estávamos em lugar algum. Somos o resultado da soma genética de uma célula de nosso pai com uma célula de nossa mãe. Na verdade, a confusão toda começa devido ao mau uso de termos bíblicos, com palavras como alma e espírito. As duas querem dizer a mesma coisa, não é? A essência da vida que continua a existir depois de nossa morte. Isso é o que bilhões de pessoas pensam, mas não é o que encontramos na Bíblia. Ela não diz que temos uma alma, mas que somos uma alma. No começo da Bíblia encontramos a fórmula da vida. Ali diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia nos ensina que alma é uma pessoa viva. Todos os textos bíblicos que trazem a palavra alma se referem a pessoas vivas. O conceito de imortalidade da alma estava presente em todas as religiões antigas. Gregos, romanos, egípcios, você conhece a lista. As religiões atuais trazem uma herança antibíblica e anticristã em suas crenças. Infelizmente, a mentira sobre a imortalidade da alma penetrou no cristianismo também. Veja que a Bíblia é clara em afirmar que a alma morre. Ela nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma não é eterna? Não. Segundo a Bíblia, existe somente um ser eterno: Deus. Ela afirma que ele é o único que possui imortalidade. O simples fato de se crer na imortalidade da alma consiste em um pecado terrível contra Deus. É o mesmo que colocar o ser humano no mesmo nível de Deus. Praticamente todas as religiões mundiais ensinam que a alma humana é eterna. Nelas existem rituais de veneração aos antepassados mortos. Quando eu estava para ser aceito em minha sociedade secreta, o nosso conselheiro me perguntou se eu cria em um ser supremo e na imortalidade da alma. Hoje eu sei que este é um pré-requisito para que alguém seja aceito em muitas sociedades secretas. Você está começando a entender o que está por detrás da cortina do conhecimento destas sociedades? Andrew, esta mentira teve início no Éden e foi a primeira contada à raça humana. Por causa dela, o mundo se encontra no estado pecaminoso. Lúcifer, o anjo caído, usando como médium a serpente, enganou a Eva dizendo que certamente não morreria se comesse do fruto da árvore proibida, contrariando a palavra de Deus. Este engano foi perpetuado pelas falsas religiões por meio da crença na vida após a morte. No momento em que Satanás usou a serpente, nascia o espiritismo, o uso de um médium para que um espírito tenha um canal para se comunicar com os vivos. Então, segundo a Bíblia, o que acontece conosco quando morremos? A morte é o processo contrário da vida. Lemos que o homem é o resultado do pó da terra mais o espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos concedeu. Em grego, por exemplo, a palavra para espírito é a mesma para vento, sopro e fôlego. O mesmo acontece no hebraico. Daí vem a confusão com a palavra espírito também. O que acontece quando morremos está descrito na Bíblia. Ela nos diz que voltamos a ser pó. Também diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que volta a Deus é o fôlego de vida, a mesma palavra para espírito. É o nosso último suspiro. Outro texto diz também: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Como eu disse, Andy, a morte é o contrário da vida.
Quando morremos, vamos para o mesmo lugar que estávamos antes de nascer. Mas você disse que não estávamos em lugar nenhum antes de nascer, ó. Exatamente. Vamos para lugar nenhum. Simplesmente deixamos de existir. Jesus disse que a morte é um sono. Isso porque Deus pode nos despertar deste sono e nos trazer de volta à vida por meio da ressurreição. No Novo Testamento, lemos que quando Jesus estava a caminho de Betânia, cidade onde moravam seus amigos, Lázaro, Maria e Marta, ele disse que Lázaro estava dormindo, mas que ele iria acordá-lo. Como os discípulos acharam que se tratava do sono, Jesus explicou que ele estava morto. Depois de 4 dias da morte de Lázaro, Jesus o chama de volta à vida. Algumas coisas nos chamam a atenção neste acontecimento. A primeira é o fato de que Jesus chamou Lázaro para fora da gruta onde tinha sido colocado e não do céu, onde se imaginaria que ele deveria estar. Uma segunda coisa que nos faz pensar é o porquê de Jesus trazer Lázaro de volta, se ele deveria estar no céu. Se isso fosse verdade, teria sido muita maldade de Jesus trazê-lo de volta ao mundo para viver, sofrer e morrer novamente. Outra coisa que teria acontecido se Lázaro tivesse visitado o céu por 4 dias seria encontrarmos pelo menos um capítulo inteiro na Bíblia descrevendo o que ele viu por lá. Faz sentido. Eu não tinha parado para pensar nisso. Então, se quando morremos vamos diretamente para o céu, como se ensina habitualmente, por que a necessidade de uma ressurreição, como já li a respeito na Bíblia? A Bíblia diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A verdade, Andy, é que quando qualquer pessoa morre, ela não vai a lugar algum. Ela permanece no túmulo dormindo, aguardando a volta de Jesus para ser ressuscitada para a vida eterna, ou para o julgamento, caso ela tenha rejeitado a Jesus como Cristo, ou caso tenha sido enganada pelos falsos ensinamentos que a levaram a adorar o inimigo de Deus em seu lugar. Quer dizer que qualquer espírito que tenha se comunicado comigo, segundo a Bíblia, não pode ser o espírito da pessoa que morreu? Andrew, sinto dizer que se você conversou com um espírito de um parente ou amigo que tenha falecido, você foi enganado. Fiquei olhando para o mar e ouvindo o ruído das ondas se quebrando contra a praia. Senti meu corpo esfriando, como se alguém tivesse derramado um balde de água gelada que descia de minha nuca pelas costas. Pensei nos vários encontros que tive e continuava tendo na sala, com espíritos diversos, mas principalmente com o meu avô. Permaneci ali pensando por algum tempo. O professor Nash foi compreensivo e apenas esperou. Oh, e quanto aos santos que ouvimos dizer que estão no céu, intercedendo por nós? Todos morremos e dormimos o sono da morte até a volta de Jesus. As pessoas são enganadas e levadas a buscar ajuda onde não existe socorro. Somente Jesus é o nosso intercessor. Ninguém mais pode atender nossas orações e pedidos, muito menos seres humanos que já morreram, inclusive a mãe de Jesus, que precisa de perdão e salvação como qualquer outra pessoa neste mundo. Ela, sem dúvida alguma, foi a mulher mais maravilhosa que viveu neste mundo. Afinal, o próprio Deus a escolheu para gerar seu filho. Porém, onde ela está neste momento? Segundo o que a Bíblia nos ensina, ela está dormindo no pó da terra, como qualquer outra pessoa, aguardando a volta do seu filho, que a ressuscitará para viver eternamente com ele. Afinal, quem apareceu e falou comigo, se não era meu avô? A Bíblia nos ensina que os anjos, banidos do céu com Lúcifer, são hoje espíritos do mal, que podem personificar nossos parentes e amigos falecidos. Por isso, toda pessoa que consultava os mortos, chamados de necromantes, magos, encantadores, médiuns, feiticeiros, foram banidos do meio do povo de Israel. Era estritamente proibida a consulta a estes espíritos. Quando eram descobertos, recebiam pena de morte. Estes espíritos, que são anjos caídos, têm poder de fazer uma contrafação perfeita, que é reproduzida com maravilhosa exatidão. Desta maneira, muitas pessoas recebem orientações e conselhos vindos dos espíritos maus, acreditando que vem de Deus, por meio de pessoas queridas que acreditam estar na presença dele.
É por isso que estes seres têm inspirado escritores que, por meio da literatura, e principalmente por meio de tantos filmes, seriados de TV e mesmo desenhos animados, levaram toda uma geração de pessoas a aceitar como realidade o fato de haver espíritos daqueles que morreram vivendo entre nós. Até mesmo livros cristãos como A Cabana perpetuam a ideia de que, ao morrermos, vamos para o mundo espiritual e continuamos vivendo em outra dimensão. Eu acreditava que estava falando com meu avô falecido e adorando a Deus. Quer dizer que, se isso tudo é verdade, eu fui enganado e levado a adorar o inimigo de Deus achando que era o Deus verdadeiro? Por isso Mark estava tão angustiado quanto a sua situação. Ele já tinha feito a escolha dele. Se você observar os símbolos que envolvem tudo na sala de adoração da sociedade secreta que vocês fazem parte, nos rituais e mesmo nas falsas intenções apresentadas por seus líderes, vai perceber quem está por trás de tudo o que envolve este mundo do qual você faz parte, Andy. Chegou a hora de você abandonar tudo isso. O que eles estão fazendo é levar o mundo para o controle total e absoluto do mal. Este é o verdadeiro significado da nova ordem mundial. Estamos criando um mundo unido, justamente para alcançar a paz mundial. É exatamente isso que o mundo todo deseja. Uma falsa segurança e paz mundial podem ser alcançadas com tudo que você tem feito ali com eles. A verdade é que o falso Deus deste mundo ainda busca o controle total de cada ser humano neste planeta e ele vai fazer de tudo para conseguir isto. Deus nos criou com a liberdade de escolha. Podemos decidir adorá-lo ou não. Já Satanás procura obter nossa adoração usando o engano, de forma oculta e secreta. Logo surgirá uma lei que obrigará a todos a descansar no domingo. Esta lei forçará o comércio a fechar suas portas. Não haverá mais esportes e todos serão convidados a irem às suas igrejas para adorarem nesse dia. Tudo dirigido e orquestrado pelos espíritos que você conheceu tão bem. Por que você acha que este é o dia escolhido para adoração e será imposto por lei? Pergunte ao seu líder. Creio que ele terá alguma coisa para revelar sobre isso. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.